Matéria nova, começamos hoje, isso mesmo? Isso, vai me doutrinando aí, cara. Me doutrina aí, por favor. Gente, estamos chegando agora. Primeira aula de História da Igreja 2, ok? Eu tentarei, da melhor forma possível, alcançar tantos que estão aqui em sala de aula, quanto vocês que nos assistem. Eu já começo, não se deve fazer isso, mas já começo a pedir desculpas aí, qualquer falha que a gente cometer aqui, é que a gente ainda está se adaptando a esses novos sistemas, né? Mas acredito que vai ser de grande valia e para que a gente consiga desenvolver bem esta matéria, ok? História da Igreja. Nós estaremos abordando, dentre outros assuntos, no capítulo 1, vamos estar vendo o cristianismo na reforma. Estaremos, na verdade, trabalhando 9 capítulos da nossa matéria. No capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento. Mais um chegando, mais um então, Renascimento. Capítulo 3, a reforma e suas principais causas, né? Quais foram elas, como elas se desencadearam. No capítulo 4, nós estaremos abordando os reformadores. Olha, essa é a matéria de muita importância para um acadêmico de teologia, não apenas um acadêmico de teologia, mas para a igreja como um todo. Capítulo 5 nós estaremos vendo a contra-reforma, haja visto que houve a reforma, conhecida como reforma protestante, e também temos a contra-reforma, ok? Capítulo 6 estaremos vendo o cristianismo moderno, e aí se inicia em 1648 a 1815. No capítulo 7 nós abordaremos o iluminismo, quais foram a influência do pensamento iluminista. No capítulo 8, vamos estar vendo os avivalistas e o puritanismo. Okay? E no capítulo 9, o cristianismo contemporâneo. E, numa breve, na conclusão, é a perspectiva que temos ao longo dos anos. Muito bem. Cristianismo na Reforma. Isso em 1294 a 1648 da nossa era, depois de Cristo, ou também chamado de Era Comum. Muito bem. O cisma da Igreja Ocidental. Cisma, né, podemos entender como uma divisão, é isso? Na verdade, o segundo grande cisma, ok? Haja visto, já teria acontecido o primeiro. Na verdade, houve vários cismas, né? várias divisões, ou pelo menos tentativas, mas duas são mais importantes dentro da história. E estaremos agora abordando a segunda. O segundo grande cisma da história da igreja ocorreu em 1378, quando a sede do papado voltou a Roma, depois de permanecer por 70 anos na cidade francesa de Avignon. Com a morte, no mesmo ano, do Papa Gregório XI, responsável pela transferência, os romanos exigiram a eleição de um Papa italiano e forçaram a escolha de Urbano VI. Vamos lá, o que de fato estava acontecendo? Como nós falamos, né, segundo o grande cisma, vamos tentar retornar um pouquinho, uma matéria que você já viu, só para a gente poder se localizar na história, depois a gente avança. Com Constantino, a igreja ela passa a ter uma certa condição, uma notoriedade no mundo, né? Ou seja, sendo agora uma religião permitida. Na verdade, alguns chegam a dizer que o próprio Constantino ele se alega ser um cristão. Logo, se Constantino é cristão, isso em 380 mais ou menos, se Constantino, imperador, ele é cristão, logo todos os súditos, ou grande maioria, vai dizer o quê? Vai se colocar como também cristão também. Em outras palavras, com isso, a igreja ela vai, de certa forma, permitindo, até com o viés missiológico, com o viés de evangelismo,
para que pudesse receber todas as pessoas que de fato já estavam chegando à igreja. Então, a igreja ela vai recebendo muitas pessoas, mas entendamos, não no sentido de que tivesse ocorrido conversões de fato, mas por conta de uma certa amizade. Na verdade, a gente poderia chamar, usar um outro termo, que eu não vou usar aqui, mas eu vou usar só apenas no início, chamado de puxa. Não sei se vocês puxa, entendeu? Você não puxa saco não, né? Então, já que Constantino é cristão, né? Então os puxa vão chegando lá e eu também sou cristão, agora eu vou ser cristão. O problema é que, com isso, muitos se achegavam à igreja, logo a igreja agora católica, mas não se divorciava, deixava algumas práticas do passado, ou que deveria ter ficado no passado. E com isso a igreja ela vai tentando, de certa forma, fazer com que as pessoas deixem algumas práticas, deixem de participar de alguns tipos de festividades aos deuses pagãos, para que pudessem de fato serem transformados, né, para permanecer na igreja. Pois bem, então a igreja de certa forma ela consegue, ainda que não totalmente, mas ela faz algo muito interessante, e com certeza vocês já ouviram isso. Ela tira o foco das entidades, dos deuses pagãos e aponta com o intuito de fazer o bem, ela vai se voltar para homenagear os discípulos de Jesus. Por exemplo, as festividades que eram feitas para a celebração do momento da virada do ano, ou melhor, das festas que hoje nós temos, como por exemplo, Julina, Agostina, né? Festas dessas épocas que eram reverenciados deuses como Baco e outros. Então a igreja, tentando fazer com que as pessoas deixassem esse tipo de festividades, não conseguiam mexer na cultura do povo, porque sabemos que é difícil mexer na cultura. É muito difícil mexer na cultura. Então essa cultura, de certa forma, vai adentrando a igreja. Então, com a ideia boa que os líderes da época que tentaram e quiseram fazer, então, o que eles fazem? Começam agora a homenagear os apóstolos, aqueles que eram a igreja, ou que eram representantes da igreja. Então, vai homenagear João, o apóstolo João, e aí a festa que era para Deus tal, agora é a festa joanina, em homenagem a João. E assim foi dado algumas festas. Muito bem. Então, a igreja até então era católica, né? Haja visto que a igreja central era tida por conta, segundo o entendimento de alguns, por Pedro ser de Roma, ou ser o último Papa, ou o primeiro Papa. Então, muitos queriam entender que a igreja principal deveria ser a romana. É interessante que em 1054, mais ou menos, se não me falha a memória, nós vamos ver que a igreja ortodoxa grega, ela não vai concordar com certos dogmas que a igreja romana tem. Como, por exemplo, essas homenagens, que eu disse de forma bem rápida, né? Até porque vocês já viram isso, essas homenagens que faziam aos santos, algumas doutrinas ou dogmas que tinham na igreja romana, como por exemplo purgatório e outros, a igreja ortodoxa grega não concordava. Então, em 1054, há o primeiro, um de cada vez, vocês não confundem aí. Eu sei, a máscara está atrapalhando. Gente, o pessoal está de máscara, por isso que eles não conseguiram, entendeu? A máscara atrapalha, se eu estou com isso aqui, já me favorece, por isso eles conseguem ouvir a minha voz. Mas eles vão, daqui a pouco a gente vai conseguir. Muito bem, então o primeiro cisma, né? Então a igreja ortodoxa não concorda com alguns dogmas da igreja romana, católica, apostólica
romana, ok? Então há o primeiro cisma. Fala, meu querido, ó. Só me explica para poder Vamos lá. frescar a memória a diferença da igreja ortodoxa para a diferença da igreja romana. Muito bem. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem sua centralidade a pessoa do Papa, ok? A igreja romana. Romana, Papa, e tem essas outras doutrinas que, por exemplo, a doutrina do purgatório, hoje em dia não é tão anunciada, falada. Na verdade, eu acredito até que eles já deixaram essa doutrina para trás, mas na época tinha isso muito forte, ao ponto de, na época de Lutero, era um dos problemas que fez com que houvesse a reforma, né? A questão das indulgências e tudo, mas uma das questões é o purgatório, essa veneração ou essa adoração aos ídolos, ou aos homens e mulheres que a igreja entende como santos. Então, esses são uma das diferenças. Enquanto a igreja católica, enquanto a igreja ortodoxa grega, ela não entendia que ela deveria estar acima ou igual ao poder estatal, o poder do Estado, o poder de governo. Ela entendia que ela deveria estar submissa ao poder do governo, ao Estado. Todavia, a Igreja Católica Apostólica Romana entendia que não, deveria ter, na verdade, de certa forma, eles deveriam até estar, na verdade, quem deveria estar submisso era o governo temporal, ou seja, o Estado deveria estar submisso à igreja. Na verdade, ao longo dos anos, nós vamos ver que até para se levantar um rei, deveria ter a bênção do Papa, ou da igreja, representada pelo Papa. Respondi? Então, uma das principais diferenças são essas questões aí. Da igreja ortodoxa grega e da igreja católica apostólica romana. Professor, e essas práticas que os povos tinham, era mais direcionada, dos costumes, era mais direcionada ao pecado ou ao costume da época aí? Estava atrelado mais ao pecado ou aos costumes negativos? Me explica melhor a respeito dessa prática dos povos aí, esses tipos de culto e tipos de festividades. Isso, Então, na verdade, era voltado em agradecimento aos deuses pagãos. Logo, pecado, segundo o entendimento do cristianismo. Pecado. Pecado. Que a igreja tentou resolver, tentou organizar. Pelo menos tentou. Assim como a igreja continua procurando, ensinando, tentar fazer com que abandone a prática do pecado. O problema é que alguns entendem que, na verdade, não deu muito certo. Porque eles continuaram, de certa forma, praticando a mesma tipo de festividade, apenas olhando, por exemplo, eu tirei minha blusa aqui, ok? Mas eu era o professor Cristiano. Concorda comigo? E agora eu tirei a minha blusa. Deixei de ser o professor Cristiano, não é isso? Não, continua. Então, alguns entendem o seguinte, que mudou, mas não mudou. Saiu do Egito e o Egito não saiu de dentro. Basicamente isso. Por aí. Agora, lembrando que muitos que estão na igreja nesse momento, estou falando lá desde 300 e pouco, muitos que estão na igreja nesse momento, não se converteram. Entende? Ainda estão com o pensamento lá atrás. A igreja tentando organizar a coisa, mas o povo ainda estava, como disse a André, o povo ainda estava com o pensamento e o coração lá. Então vinha para as missas, para os cultos, mas o coração deles estavam lá. Então não fazia uma diferenciação, está aqui ou está lá. Apenas estavam por conta do puxa que o irmão ali complementou. Porque o Constantino é o imperador logo. Então, vamos lá. Primeiro cisma, essa dificuldade essa dificuldade não, eles não queriam se submeter à autoridade papal de Roma, ok? Primeiro cisma. Então, na verdade, o que acontece? Um excomунga o outro.
Aí o Papa de Roma excomunga, ou exclui, expulsa, né? A forma que você quiser usar. Um excomunga o outro. Um exclui o outro. Aí o Papa de Roma exclui da Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Grega exclui, e aí se divide. Primeiro e segundo. Tinha uma comunhão, não é isso? Oi? Tinha uma comunhão entre eles? Sim. Haja visto que o imperador é que... Entende? Em Constantinopla. Eram todos católicos. E aí a igreja, tanto a romana quanto a ortodoxa, todos católicos. Porque aquela palavra católica significa universal. Então, todos católicos. Só que aí a igreja de Roma ela quis para si uma primazia. O Papa quis uma primazia. Ok? Só para a gente familiarizar. Na verdade, tudo isso que eu falei que vocês já viram no História da Igreja 1. Viram? Deve ter visto. Oi? A gente é alguns de nós até estudou. Quer dizer que alguns não viram a História 1 ainda? Exato. Ah, eu estou vendo 2, não viram 1. Agora vai começar a se perder. Nossa, mas então o senhor vai ver melhor. A pessoa ir entrando na aula assim, Sim, aí você pega uma matéria que. entendi. Depois você chega nela de novo. Isso, tá certo, é o ciclo. Depois você vai ver. Tranquilo. Então o professor já adiantou para você. Tá bom? Depois você paga o professor por fora. Então, né? Vamos continuar aqui, gente. Então, vamos lá. Tá. Depois de permanecer por 70 anos na cidade francesa de Avignon, né? Com a morte no mesmo ano do Papa Gregório XI, o 11º, responsável pela transferência, os romanos exigiram a eleição de um Papa italiano e forçaram a escolha de Urbano VI. Os cardeais dos outros países, apoiados pela França, Escócia e Castela, consideraram a escolha nula e elegeram Clemente VII, que voltou a Avignon. Com a morte de Urbano VI e Clemente VII, novos pontífices foram eleitos e a divisão prosseguiu. O cisma só teve... Eu já avancei, né? O cisma só teve fim em 1417, com a eleição de Martim V, que obteve apoio unânime. O grande cisma do Ocidente enfraqueceu a autoridade política, lembrando, autoridade política e religiosa do papado, e constituiu o prelúdio da reforma, ocorrida no início do século XVI, com o estabelecimento das igrejas protestantes, que contestaram a autoridade do Papa e se separaram da Igreja de Roma. Muito bem. Então, tentando aqui simplificar, né? Vamos lá. Então, na verdade, a Europa ficou uma guerra, um caos. Vamos lá. Uma parte da Europa prefere o Papa Clemente, outra parte da Europa prefere Urbano, Essa guerra só no sentido religioso, né? Não, Os três. político. Geral. Político. Porque era todo mundo junto. Política e religião. Presta bem atenção. Política e religião na época era bem... Era guerra de Isso geral. na época, né? Era forte. Na época. Hoje é um pouco diferente. Cada rei tinha seu papa, né? Tinha apoiado uma igreja. Cada rei, o país, né? Apoiava um papa. Lembrando, e esse papa era normalmente do seu próprio país. Entende? Ou alguns países próximos que se associavam àquele papa. Então eles indicavam. Agora, perceba, não é o povo que indica, é a igreja que indica. E aí, lógico, ela tem os seus porquês. Tem os seus pressupostos. Na outra aula, até o professor Francisco tinha falado por quê? Por que eles romperam com Roma? Por causa também da Roma,
Ele tinha aquele sistema de coleta de impostos que levava para a igreja. E os reis não queriam isso. Aí logo foi o interesse dos reis também romper com Roma, porque eles iam ficar com uma própria igreja. Isso aí, é política. Isso é política. Isso aí vai ganhar a potência maior, o boom, na época de Lutero. Então, por exemplo, a reforma protestante tem um viés, que eu acredito nisso, espiritual, Deus direcionou, mas também a gente não pode fechar os olhos e não ver as questões sociológicas, políticas, como o senhor mesmo colocou. A gente não pode fechar os olhos para essas questões. Os reis, o rei que apoiou Lutero, o porquê que ele apoiou o rei Henrique, né, da Inglaterra, por que ele apoiou? Ele queria se separar da sua esposa, ele queria outra mulher que não era a mulher dele. O Papa não concordava, então já que o Papa não concorda, então deixa que eu resolva as coisas. Ele vai passar a ser o líder da igreja que vai ser fundada lá na Inglaterra. A anglicana. Tá vendo? Olha que bacana, olha que legal. E olha que triste no mesmo tempo. A maioria de nós cristãos não sabemos disso. Mas vamos avançar. Então a gente, só para a gente ter um panorama. Fruto disso, não? Oi? Somos fruto disso? Somos, nascemos no mês aí. Não, aqui não, a gente nasceu bem depois disso. Teve muita Bem pior, coisa hein? ainda. Mas é o início da igreja. Bem pior. Não, sim. Com certeza. Muito bem. E aí nós chegamos nos pré-reformadores. É só um panorama para a gente poder ter uma ideia, nos localizarmos, ok? Agora vamos para os pré-reformadores. Erra quem acha que o regresso à Bíblia começou com Lutero ou Calvino. Não. Pois antes da Reforma Protestante houve uma luta laboriosa contra o autoritarismo e a falta de espiritualidade dos clérigos. Parece palavras sinônimas, mas são bem diferentes. Autoridade e autoritarismo são coisas bem diferentes. A autoridade é aquilo que nós devemos ter. E devemos ter não no sentido de impor, mas no sentido de conquistar ao longo da vida. Né? Eu gosto muito de um texto, Mateus 7, verso 28 e 29, se não me engano. Criam na sua doutrina porque ele falava como ter autoridade. Como falava a respeito de Cristo. Primeiro que a autoridade ele tinha do Pai. E segundo que a autoridade ele conquistou ao longo da vida. Porque quando Jesus falava sobre amor, ele mostrava na prática. Não tem amor maior do que esse, do que dar sua vida pelos seus amigos. Olha, eu acho isso fantástico. Porque, por exemplo, eu tenho a minha esposa, minha filha, dar a minha vida por ela, não é difícil. Agora, esqueci seu nome. Wallace. Dar a minha vida por Wallace. O Carlos, né? Carlos. Ah, mas é irmão em Cristo. Então, é mais difícil, é mais complicado. E mais, pessoas que nem tão próximas assim são. Então, quando Jesus falava em amor, em amar, era fato. As pessoas viam, presenciavam. Então, a autoridade foi conquistada. Não era algo imposto, no sentido de imposição. Então, esse é o autoritarismo, que impõe as suas verdades, impõe o seu querer, impõe... Então, é muito diferente. E a falta de espiritualidade, então a gente não precisa nem entrar nesse mérito. E do próprio Papa. Tudo isso dentro de uma conjectura de corrupção e domínio da França sobre o Supremo Pontífice. Problemática gerada pelo cisma entre Roma e Avignon, que nós tratamos, né? Sobre o qual já comentamos anteriormente. Diante dessa guerra, desse emaranhado sociológico que vivia a Europa, rompe as vozes dos pré-reformadores. E provavelmente você já ouviu falar em alguns deles.
Sim, meu querido. Só para recapitular aqui. Sim, vamos lá. No caso assim, a igreja matriz ela ficava em Roma mesmo, né? que foi a romana. Quando que houve esse... não foi em Roma? Não, vamos devagar. Vamos devagar. Começa em Roma, ok? Se desenvolve em Roma, ganha força em Roma, mas Constantino leva para Constantinopla. Da Turquia, né? Isso, Constantinopla. Então a sede então ficou ali na Turquia. Ficou em Constantinopla. E aí os romanos depois conseguiram, entendeu? Conseguiram levar para lá. Aí que houve o primeiro cisma. Os romanos depois puxaram para... Sim, porque eles vão alegar que de lá é que veio de lá é que tem autoridade por conta do Papa, de fato, lá que tem que, de lá é que tem que emanar as ordens, a direção, todas essas questões. Aí depois que houve um rompimento foi para a França. Em África não. Foi? Muito bem. Então os pré-reformadores. Primeiro, John, alguns chamam de Wycliffe ou outros chamam de Wycliffe. Camarada, eu estou pensando em deixar a mesma raciocínio. O que vocês acham? Foi considerado na Inglaterra um dos principais precursores da reforma protestante. Nascido em 1320, John Wycliffe era um grande estudioso da Bíblia e ferrenho crítico do clero católico. Percebam que em todos esses que nós vamos citar aqui, todos eles eram dados ao estudo, ao conhecimento, ao aprofundamento, ok? Tudo parte daqui. É lógico, não somente daqui, mas parte daqui, ok? O conhecimento, o estudo, de fato, o conhecimento liberta. Quanto mais aprendemos, quanto mais desenvolvemos o entendimento, o conhecimento, mais nós percebemos que, na verdade, olha essa coisa interessante, na verdade, não são apenas eles que erraram. Será que nós também, de certa forma, não estamos cometendo alguns erros bem semelhantes? Mas vamos lá para a gente não perder o fio da meada. Muito bem, John Wycliffe era um grande estudioso da Bíblia e ferrenho crítico do clero católico. Foi professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, escrevendo diversos livros sobre o cristianismo. Cara, é bom. Foi um dos principais críticos da venda de indulgências. Ok? O que seria isso? O perdão concedido pela igreja aos pecadores. Aí, não. Então é a igreja que concedia o perdão. Então, o John Wycliffe já vem rebatendo, já vem criticando essa questão já bem anteriormente. Mesmo antes de Martim Lutero. Essa situação levou a apontar em vários momentos a corrupção praticada pelo clero com um grave problema dentro da Igreja Católica. Então, muitos apenas ouvem falar em Lutero, Calvino um pouco, né? Mas houve pessoas que vieram antes dele já falando, criticando, mostrando, tentando mostrar que alguma coisa estava errada. Muito bem. Para Wycliffe, a responsabilidade básica do sacerdote, segundo ele, deveria ser a de pregar o Evangelho, estando todas as demais funções subjugadas a essa responsabilidade. Não quer dizer que não possa ter outra atividade, mas a principal, pregar o Evangelho. Havia ainda na postura de Wycliffe posicionamentos radicais para a época, como de que a indicação do sacerdote de cada paróquia deveria ser função dos membros cristãos que a frequentavam.
superando dessa forma a autoridade da hierarquia eclesiástica. Isso era algo que a igreja não aceitaria e não aceita até hoje. Nem nós evangélicos, ou pelo menos a maioria de nós, concorda com isso. Existem algumas igrejas ainda que tem aquela forma de votação, uma Sim, é sim. episcopal, outra é congregacional, que faz igual a Batista, que faz uma votação, mas em termos de hierarquia eclesiástica, a igreja não. Agora, percebam, quando eu digo, a gente trabalha aqui essas questões, não necessariamente eu estou concordando, tá, gente? Não necessariamente, ok? Mas é importante percebermos que ele já vem com posicionamentos radicais para o seu momento. E já vem criticando, já vem trabalhando essas questões já bem antes de Lutero. Ok? Alguma dúvida, um de cada vez? Não? E vocês aí? Vamos lá? Em consonância com esta crítica, John Wycliffe defendia que a salvação eterna era conseguida principalmente através de quê? Aí a igreja, não pode. Calma aí, vamos lá, vamos devagar. Criticando o posicionamento do clero católico. De que essa mesma salvação poderia ser conseguida através das boas obras. Essa postura de Wycliffe levou-a a afirmar que para os sacramentos da igreja funcionarem, olha o que ele diz, era necessário, além da intermediação clerical, a fé do crente. Ou seja, divide entre a igreja e o crente. Já, em outras palavras, a igreja já vai perder esse monopólio. Então a igreja não concorda, não vai aceitar isso de forma alguma. Você não está entendendo? Beleza? Beleza? Vamos lá. Wycliffe critica a doutrina da transubstanciação, através da qual, pelas palavras de um sacerdote, durante a Eucaristia, o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Transubstanciação é isso mesmo, que o pão, né, a hóstia, né, e o vinho transformam-se literalmente no corpo de Jesus. Então, todo mês, quando celebra a missa, todo mês o corpo de Jesus está ali, literalmente. Isso é a transubstanciação. Entendemos? Entendemos, né? Beleza? Então vamos lá. O teólogo inglês partiu de um posicionamento realista para poder realizar essa crítica doutrinária ao catolicismo, afirmando que a transubstanciação era decorrente, olha como ele se comporta, decorrente de fantasias